Olá, pessoal! Eu sou a Jéssica e esse aqui é o Letras na Rede. Hoje eu estou aqui com a Marina. Oi, pessoal! E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre ler Machado de Assis na sala de aula. E para isso nós temos aqui dois grandes convidados para conversar conosco. Eu vou fazer a apresentação deles, então. A gente tem aqui a Mariana Klafke. Ela é licenciada, mestra e doutora em letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é professora da Rede Municipal de Porto Alegre desde 2016, atuando no ensino fundamental e no ensino médio. Também temos aqui o Jonathan Zotti da Silva. Ele é mestre e licenciado em letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele também é especialista em educação pelo IFSU e em mídias de educação pela URGS. Atualmente, ele é professor de escolas públicas, ele está nessa área desde 2015, atua como professor de língua portuguesa e vice-diretor de uma escola da rede municipal de Canoas, aqui no Rio Grande do Sul. Agradecemos desde já a participação de vocês dois e sejam bem-vindos. Obrigada, meninas, pelo convite. Um prazer estar aqui. Obrigado, gurias. Eu fiquei super feliz quando recebi o convite e estou com bastante expectativa para essa conversa. Nós também estamos. Bom, então vamos começar com a primeira questão. Nós gostaríamos que vocês falassem um pouco a respeito da experiência leitora machadiana que vocês tiveram. Ou seja, qual o primeiro contato que vocês tiveram com Machado de Assis e como que foi esse contato? Vocês leram Machado de Assis na escola? Posso começar? Jonathan, quer começar? Claro. Vamos seguir a ordem. Eu pensei bastante nisso, assim, antes. Eu não tenho certeza absoluta se foi no ensino fundamental ou no ensino médio, mas li Machado de Assis na educação básica com mediação da escola, né? Tem muitos autores que eu li em idade escolar que não foi com a mediação da escola, que foi em casa, com indicação dos pais, mas Machado de Assis eu tenho certeza que foi com a mediação da escola e acho que foi no ensino médio. Eu acho que eu não sou muito exemplo para a experiência comum escolar de leitura de Machado de Assis, porque, por um acaso, eu era uma adolescente que gostava bastante de ler e tinha uma disposição para tentar, assim, né, descobrir textos novos, enfim, era uma coisa que eu gostava. Sei lá, tem outras pessoas que gostam de matemática ou de física ou de qualquer coisa, né? Mas eu me lembro que foi uma experiência bem positiva. Eu lembro de ter lido vários contos, eu lembro que o que mais me marcou disparado foi A Causa Secreta. Me lembro de ler várias vezes esse conto e achar muito instigante, né? E pensar se todos nós tínhamos também, né, alguma coisa assim dentro da gente, né? Alguma coisa que a gente precisa esconder dos outros e que é muito negativa, né? Enfim, alguma coisa nesse sentido. E eu lembro de ter lido Quincas Borba e ter acompanhado bem a superfície do enredo, né? Depois, na faculdade, me lembro de olhar para trás e pensar, realmente, era só a superfície, né? Tinha muitas outras coisas. E isso é uma experiência super legal também, como leitor, né? De tu perceber que um texto, um bom texto, ele tem muitas camadas, e daí eu acho que isso de dizer, não tem maturidade para ler clássicos, ou maturidade para ler Machado de Assis, tu sempre tem. Alguma coisa tu vai pegar dali, e numa outra leitura tu vai pegando outros níveis de entendimento, né? E assim vai, né? Eu acho que isso é importante também a gente ter em mente na leitura na escola, né? Não pensar assim, os meus alunos não vão conseguir esgotar esse texto, então eu não vou trabalhar com esse texto. Quem é que esgota um texto? Existe isso mesmo? Existe esse leitor ideal que é capaz de pegar todas as camadas de um texto? Eu acho que não, né? Então, da minha parte, eu pelo contrário, assim, eu não, como adolescente, eu não fui um leitor voraz. A minha experiência de leitura de textos de fôlego, como romances, livros um pouco maiores, foi realmente pela mediação da escola. Eu lembro de que o meu primeiro livro que eu li por completo foi A Viagem de Parvana.
foi na 7ª série, por indicação da professora de história, a gente fez um trabalho e eu adorei ler aquele livro, adorei acompanhar a protagonista. E então no ensino médio, e assim, de Machado de Assis no ensino fundamental eu não lembro, tá? No ensino médio eu comecei a amadurecer um pouco mais, mas também assim, não com leitores consagrados. Eu li, não sei pronunciar se é Akhenaton ou Akhenaton e Nefertiti, e outros textos que a minha professora de história gostava bastante, assim, desses textos que falavam sobre cultura egípcia, cultura grega, né, e eram romances nesse sentido. Então eu li uns 2 ou 3 desse. E Machado de Assis, eu me recordo que a professora de literatura nos chamou bastante atenção assim no 3º ano. Eu fui ter a vivência de ler textos da literatura brasileira, foi quando eu me decidi também em fazer letras, né? Daí que eu comecei a me despertar, poxa, eu preciso ler isso. E aí eu lembro de eu ter instigado a professora, sou amigo dela até hoje, a gente se encontra às vezes em eventos escolares, e é um prazer, assim. E aí ela... até porque viu que estava lá no edital da URGS lá, ela indicou para a gente ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, e foi bem legal porque naquele ano eu li 2 vezes esse texto, uma com a escola, assim, e foi bem superficial também, e eu tive a oportunidade de fazer cursinho com bolsa, fiz unificado, e aí teve também um professor que acompanhou essa leitura, e aí eu gostei bastante, assim, foi quando... Vou falar a real, foi tardio, mas foi bem legal, assim, porque eu gostei bastante Gostei, assim, do sarcasmo, da ironia do Brás Cubas, sabe? Achei uma leitura muito profunda. E aí eu li também Dom Casmurro, li vários contos, li na faculdade também, né? Mas na minha experiência da vida escolar foi essa, assim mesmo, foi um pouco tardio, mas quem abriu as portas foi Brás Cubas. Muito legal os depoimentos de vocês, que são diferentes de alguma maneira, né, da Mari, já com sempre bastante leitor. O Jonathan se considera um pouco mais tardio. Eu me aproximo muito da história do Jonathan. Eu também sou professora do município, e eu estudei numa escola pública. Eu me lembro que, pelo menos no ensino fundamental, eu tive muito pouco contato com literatura. No ensino médio, eu tive uma professora que eu me lembro muito dela recitando poesias. Ela foi uma pessoa muito especial na minha vida, assim. Mas eu não me lembro de ler Machado na escola. Pode ser que eu tenha lido, mas a minha memória é um pouco curta, assim. O que eu me lembro realmente foi quando eu fui fazer cursinho pré-vestibular para a URGS, né, para passar no vestibular da URGS. Eu tive um professor maravilhoso, que é o Altair Martins, que ele é escritor, e ele que me fez despertar para a literatura, me apaixonar por tudo assim que envolvia a literatura. Foi o ano que eu li todas as leituras obrigatórias e lia o que ele indicava, eu estava lendo, e daí que eu me descobri uma pessoa leitora. E daí fui fazer letras e continuo nisso, né? Continuo na literatura. Então, eu não me lembro de ter um incentivo dos meus pais para ler. A minha família também não tem uma tradição leitora. Na minha escola também não tinha essa tradição. E eu criei essa tradição depois de entrar no cursinho pré-vestibular e entrar em contato com a literatura. Mas, então, eu me considero uma leitora tardia, assim. E daí, depois que eu comecei a ler, eu não consegui mais parar. Estamos aqui agora terminando a tese de doutorado em literatura. Muito legal a experiência leitora de vocês, pessoal. Eu tenho, assim, uma trajetória de leitura, assim, um pouco diferente. Apesar de os meus pais não terem estudado tanto, assim, né? Meu pai estudou só... não chegou a concluir o ensino fundamental. A minha mãe foi um pouco mais longe, mas não chegou a concluir o ensino médio. Eles sempre foram muito leitores, né? Então, essa ideia da leitura sempre esteve bem presente, assim, na minha casa.
Tanto que a minha experiência como leitora, assim, ela foi muito mais de casa, às vezes, do que até na escola. Eu também fui aluna de escola pública desde sempre, mas eu sempre tive livros em casa, né? A minha família sempre teve livros em casa e sempre gostou dessa ideia da leitura. E o primeiro livro do Machado de Assis que eu li por conta própria, assim, por curiosidade, que foi O Alienista. Eu li ele, assim, separadamente daquelas coletâneas, né? Eu lembro que era um livrinho pequeno, assim, que tinha um homem todo escabelado, assim, com uma cara de mal, assim, na capa. E eu lembro que chamou muito a minha atenção. E eu tava em algo, assim, tipo, 7º, 8º ano. Não lembro, assim, exatamente, mas foi mais ou menos por aí. E aí eu lembro que eu li e fiquei muito impactada, né, com aquela ideia de, o que é ser louco, né, o que não é. E como a Mariana disse, com certeza, eu não absorvi muito da história, né, eu fiquei só na superfície mesmo do enredo. Porque eu sempre fui aquela leitora de gostar muito dos enredos, né, me apegava muito aos enredos. Então, meu primeiro contato foi aí. E aí depois, no ensino médio, uma professora nossa pediu que nós lêssemos o Memórias Póstumas de Brás Cubas. E ao contrário do Jonathan, eu não gostei. Eu lembro que eu li Memórias Póstumas e com certeza, né, talvez assim pelo meu gosto, né, de aquilo que eu construí como gosto literário. E aí eu vou confessar aqui publicamente que eu amava ler os romances do José de Alencar, né? Então, adorava aqueles enredos bem água com açúcar do José de Alencar. Eu era apaixonada por isso e aí, claro, li Memórias Póstumas de Brás Cubas. Possivelmente entendi muito pouco da história e acabei não gostando. E aí no ensino médio, depois disso aí, dessa relação complicada com o Memórias Póstumas, a minha professora de literatura sugeriu que eu lesse Dom Casmurro. E aí eu fiquei apaixonada, né? Completamente apaixonada. E aí, assim, eu recuperei, então, o meu amor pelo Machado. Então, pessoal, mais uma pergunta. A gente gostaria de saber o que vocês acham de ler o Machado de Assis na escola, na educação básica, né, ensino fundamental, ensino médio, e se é possível fazer essa leitura, e se vocês leem com os alunos, né, se vocês têm já tentaram ler com os alunos de vocês. Eu acho que é completamente possível ler Machado de Assis na escola. Eu acho que a minha experiência com educação básica, claro que a gente está sempre falando de redes específicas, né, e de comunidades específicas, de escolas específicas que têm uma experiência leitora própria, né? Nada vai se aplicar a todos os lugares. Eu passei muitos anos na rede pública de Porto Alegre dando aula só para 6º ano. Para todos os 6º anos da minha escola. Então, eles têm 11, 12, 13 anos. Aí eu acho que é muito cedo. Eu acho que é um texto que exige mais mediação, não só pela complexidade, pela linguagem também. Eu acho que nessa idade o melhor é trabalhar com textos mais contemporâneos, porque por conta do registro de linguagem e também do próprio vocabulário, da experiência de mundo que está sendo apresentada, um texto do século XIX vai exigir bem mais mediação, inclusive sobre contexto, sobre cultura, sobre vida cotidiana, né? Objetos que a gente não usa mais, enfim, tem tudo isso, né? Então, assim, para um 6º ano, acho que não. Para um 8º, 9º ano, acho que totalmente possível, acho que contos, principalmente, porque não necessariamente um conto é um texto mais simples do que um romance, mas digo isso só pelo fato de que tu consegue esgotar um conto na presencialidade, ler ele inteiro junto com os alunos na aula, né? Acho que isso é bem importante nos anos finais do ensino fundamental. Para o ensino médio, eu acho que daí romance é totalmente possível, preferencialmente com uma mediação que seja bem planejada, né? Seja um projeto de leitura, quer dizer, a gente tem um calendário de leitura, a gente tem encontros que são dedicados a discutir essa leitura. E pela minha experiência, o que funciona mais com alunos de educação básica para estimular a leitura literária é fazer atividades de mediação que sejam ativas. Quer dizer, não só a gente ler e responder perguntas ou conversar oralmente sobre o livro, mas elaborar alguma coisa, né? No caso dos pequenininhos, atividades lúdicas são ótimas, assim. Tipo, coisas muito simples. Fazer cruzadinha, caça-palavras,
alguma coisa que tenha, assim, sabe aquelas frases cifradas, assim, que é com símbolos, tu tem que decifrar, e daí é alguma mensagem, alguma coisa do que a gente leu, né? Desenhar, pintar, coisas que são bem simples, isso ajuda eles muito a gravar a história e a ter interesse em continuar descobrindo coisas. Eu acho que isso é super importante. Mas aí tô falando de crianças de 11, 12 anos, né? E para os maiores, assim, experiências de criar mesmo, pode ser outros textos, pode ser com outras mídias também, é bem interessante, eu acho, sabe? Pegar uma experiência, alguma coisa do livro e tentar fazer com que eles criem alguma coisa com outra forma artística, né? Tirar uma fotografia, escrever uma música, uma poesia, algum outro tipo de texto, ou fazer um vídeo falando daquilo, né? Enfim, experiências desse tipo. Eu acho que são bem marcantes para os alunos, parece, assim. Então, da minha experiência enquanto prof, eu também trabalho numa escola municipal, em Canoas. Eu dou aula de sexto, é uma escola pequena, então eu pego todas as turmas, eu pego o sexto, sétimo, oitavo e nono ano, né? Eles são adolescentes, assim. Então, eu concordo muito com a experiência da Mariana, nesse sentido de que eu acho um pouco complicado, assim, dada a minha experiência, eu acho um pouco complicado trabalhar com um romance, até porque na escola em que eu trabalho, a gente recém está construindo uma cultura de leitura, uma cultura de estudo, uma cultura que tu tenha um contrato de leitura que tu gaste o tempo de casa, né? Então, nesse sentido, um romance como Memórias Póstumas, Dom Casmurro, exigiria necessariamente partes da leitura em casa, né? Então, eu acho um pouco complicado. Da minha experiência, eu tenho 2 atividades que eu fiz bem legais. A mesma atividade, mas em 2 anos diferentes, em 2018 e 2019. 2020 e 2021 foi bem complicado, assim, então não tenho como, por causa da pandemia, né? Não tive como reproduzir esse projeto. Mas em 18 e 19 a gente fez um projeto lá na escola. Em 19 até teve participação do Residência Pedagógica, um pessoal bem tri que trabalhou junto lá na escola, de leitura de contos. A ideia era ler contos, entender a estrutura do enredo, o foco narrativo, ler diversos contos mais contemporâneos e 2 contos do Machado. E no final eles deviam produzir um conto seu, né? Claro, foi um projeto de um trimestre, foi bastante longo, assim. Então eles tiveram outras atividades, como modificar um pouco do final dos contos que eles liam, até para tu ter uma experiência que não te exigia tanto ainda de criar um conto, mas tu conseguia já exercitar a tua criatividade modificando o final, modificando outra experiência que a gente fez também. Era modificar o foco narrativo. Se o conto estava em primeira pessoa, modificar ele para terceira, e o contrário também, estava em terceira, modificar em primeira para algum dos personagens que estava ali. Essa foi uma experiência bem legal. Dos contos de Machado que a gente leu, eles estão nesse livrinho aqui, né? Mas obviamente eu não tinha muitos exemplares, então a gente xerocava, pegava da internet. Em 2019 a gente conseguiu pegar da internet, que tinha alguns notebooks. O que eu mais consegui trabalhar foi Pai contra Mãe, em que conta a história do Candinho, que é, não sei se um capitão do mato, mas ele recuperava escravos fugitivos, escravizados, né? E aí conta a história, né, de quando ele precisa... Ele está passando dificuldade, porque vai ser pai novamente, e eles moram, se não me engano, de aluguel, e aí está complicado pagar o aluguel, uma situação complicada. E aí eles estão decidindo que vão largar o filho, não vão conseguir criar ele, vão largar na roda dos enjeitados. E no meio do caminho ele encontra lá uma escravizada fugitiva que já estava há tempo, e ele, né, acaba tendo que fazer o pai contra a mãe, ele como um pai contra uma mãe, né, e ele recupera a escravizada.
E é um conto que é bem forte, assim, né? Mas dá para trabalhar outras questões como racismo, como a escravidão. Meu sonho sempre foi fazer um projeto com um professor de história, mas nunca rolou muito, assim. O professor de artes também, porque o conto ele é bem legal, ele começa falando assim, bem legal imageticamente, né? Fala dos instrumentos de tortura da época, então talvez fosse legal reproduzir junto com o professor de artes, com a professora de artes, né? Reproduzir um pouco desses instrumentos, até para tu ter uma questão visual, né? Esse conto ele é bem legal também porque tu tem tu pode fazer atividades de literatura comparada, porque tem um filme que se chama Quanto Vale o É por Quilo, e ele é uma adaptação assim desse conto, não é bem uma adaptação, ele é inspirado nesse conto. E em 2019 a gente conseguiu assistir o filme também e lendo o conto e conseguimos comparar o que tem, né, o início que começa é basicamente a mesma cena, mas depois muda os atores, né? Mas então é legal porque ele ilustra mais, né? Assim, para gurizada, adolescente é legal o filme porque ilustra bastante. Então e depois a gente leu também o Caso da Vara. Então a minha experiência assim, é trabalhar com contos porque justamente como a Mariana falou, tu tem como garantir a leitura toda ali, né? Em uma, duas aulas, uma aula tu consegue ler, em duas aulas tu consegue trabalhar bem, né? Duas aulas, uma aula de 2 períodos, né? Eu falo. Então, basicamente é isso. O meu sonho ainda para terminar aqui é conseguir ler Dom Casmurro com alguma turma de 8º, 9º ano. Então, vai rolar um dia. Obrigada pelas experiências de vocês. Também super concordo que para um 6º ano é mais complicado, né? Conseguir trabalhar textos machadianos. Eu tenho 2 experiências diferentes, que são daí com alunos mais velhos. Eu já trabalhei Machado tanto com o 8º ano, quanto com o ensino médio, do 1º ano do médio. A minha primeira experiência foi do 1º ano do médio, no Instituto Federal, e a gente trabalhou a chinela turca. E como eles são mais, eu percebi que eles já tinham uma experiência leitora, então a gente conseguiu, eu projetei o conto e a gente leu em 2 aulas, assim. E foi muito interessante porque muitos contos do Machado, eles têm uns plot twist, eles mudam no final e os alunos ficam, meu Deus, o que está acontecendo? E ele tem né, histórias maravilhosas, assim, que chamam a atenção dos adolescentes. Claro, com a mediação do professor, às vezes uma leitura em voz alta, e deu super certo, assim. E foi um conto que eu fiz, fiz essa atividade com os alunos numa primeira aula, bem para impactar. Eles falaram assim, ó, é a partir disso que a gente vai trabalhar nesse semestre, assim. Foi super interessante. Mas eles já eram mais velhos, entre 15 anos, 16. E a segunda experiência que eu tive, que foi agora na escola municipal, já foi diferente. Por quê? Primeiro, pandemia. Acho que nós, professores, a gente sentiu muita pandemia, né? Principalmente professores de escola pública, que muitos alunos não tinham celular, não tinham internet, estão passando problemas financeiros, e daí pedir para que o aluno faça uma leitura é mais complicado, né? Porque às vezes não tem acesso ao livro, e mesmo que a gente mande em PDF na internet, que nem Machado, que está no domínio público, muitos não têm acesso, não tem o celular, tem que pegar o celular dos pais, enfim, é uma situação bem complicada. Logo ano passado que a gente voltou para o presencial, eu pensei, é agora que eu vou fazer uma atividade de leitura com os alunos presencial, porque online eu tentei ler um livro com os meus alunos, ler Quarto Despejo da Carolina no 8º ano, e foi muito difícil, porque a interlocução é muito difícil com o aluno, né? E daí, mesmo que tu faça uma atividade online, a gente não consegue medir se o aluno conseguiu fazer a leitura, é bem mais complicado, né? A gente não se prepara na faculdade para ser professor em EAD, né? Pelo menos nós 4 que somos formados na URGS, Universidade Federal, a gente foi pego de supetão, assim, de tá, e agora? Como é que eu vou ser esse professor, né?
e ainda mais uma situação de escola pública de vulnerabilidade social. Então, eu consegui trabalhar com os alunos ano passado. Eu trabalhei um conto com eles, que o nome do conto é O Esqueleto, porque eu percebi que os alunos gostavam muito de terror, de gótico, terror. Daí eu pensei, vou pegar um conto do Machado e vou trabalhar esqueleto em sala de aula. Daí a gente ia para a sala de vídeo, onde tem a gente tem lá na escola aquela tela interativa. A Prefeitura de Capão da Canoa disponibilizou para os alunos o aplicativo da Árvore, que é um aplicativo que tem livros online e que é muito bom. E daí a gente lia, eu li com os alunos, a gente fazia uma leitura em voz alta, e a gente demorou mais ou menos umas 5, 6 aulas para ler o conto. E daí depois a nossa produção foi parecida com a que o Jonathan falou, na verdade foi igual, que como é um conto que ele é narrado em primeira e em terceira pessoa, e boa parte em primeira pessoa do narrador, eu pedi para que eles trocassem o narrador, para que eles escolhessem outro personagem e mudasse a perspectiva do conto. Será que o conto vai continuar o mesmo se a gente mudar o narrador? Né? Porque a gente sabe que o narrador machadiano, ele é bastante envolvente, né? Ele quer nos convencer, enfim. Então foi bem interessante esse trabalho que eu fiz com os alunos ano passado. Bom, ao contrário de vocês três, eu sou professora da rede privada aqui de Porto Alegre e de Canoas, né? Eu não estou atuando na rede pública no momento. Mas eu também concordo que é possível trabalhar o Machado de Assis na sala de aula. Eu acho que é bem importante, eu acho uma leitura importante e acho que sim, que dá para trabalhar, desde que a gente faça essas mediações que são necessárias. E eu sou professora do 8º ano, em língua portuguesa, e de literatura nos 3 anos do ensino médio. E no 8º ano eu ainda não trabalhei nada sobre Machado de Assis, e não lemos nada de Machado de Assis ainda, mas no ensino médio sim. No ensino médio já trabalhei algumas vezes com Machado, e uma experiência que eu acho que é interessante assim de compartilhar com vocês é a leitura de Dom Casmurro. Aí, Jonathan, ó, teu desejo, eu tive a oportunidade de realizá-lo com os meus alunos. Eu leio com o 2º ano do ensino médio, Dom Casmurro. Já trabalhei 2 anos seguidos e foi bem bacana a experiência. Eles gostam bastante da leitura, uma leitura que chama muita atenção deles. E claro, né, que eu também, antes de pedir a leitura, eu faço algumas atividades assim para atiçar um pouco a curiosidade deles, né? Falo que a gente vai conhecer um cara que é bastante ciumento, e aí faço toda essa relação com a vida deles, né? De perguntar quem é ciumento, né? Se alguém já sentiu muito ciúme na vida, como que é, enfim, para despertar essa curiosidade. E aí nós vamos fazendo a leitura, assim, durante um determinado período, e vamos aos pouquinhos conversando, né? Vamos fazendo esse diálogo conforme eles vão avançando na leitura. E aí depois, assim, uma outra atividade que eu gosto bastante de fazer com o Dom Casmurro, que eu acho que funciona bem, é fazer um julgamento, né? Só que ao contrário do que se fala por aí, esse julgamento que eu e os alunos fizemos, e é realmente um júri, assim, nós montamos, assim, um grupo que é acusação, um grupo que é defesa, e aí tem o grupo que vai ser o júri mesmo, né, que vai dar a sentença final. E aí, com isso, os alunos fazem o julgamento do Bentinho, né? A Capitu, ela não é julgada, porque com a leitura deles, eles entendem que a Capitu, ela não tem voz na narrativa, né? Que quem fala tudo, quem conta tudo é o Bentinho. E a partir disso, então, eles fazem o julgamento dessa personagem, né? E desse narrador. E é bem bacana, assim, é bem bacana de vê-los falando sobre isso e de tentando se colocar nesse lugar, né? Dessa pessoa que está analisando o discurso do outro e de se colocar também como o próprio personagem. Já aconteceu nesses julgamentos aí de um aluno se fantasiar de Bentinho e de falar como que ele falaria sendo Bentinho, e de uma personagem tentar se colocar no lugar da Capitu e de dizer como que ela se sentia, né, com relação a toda aquela história. E foi uma atividade, assim, bem bacana, que eu acho que os alunos gostaram bastante, assim, foi bem positiva, e que teve um retorno bem legal, assim, deles. Tanto a leitura do livro e as nossas conversas a respeito da leitura, quanto essa atividade aí desse julgamento.
Mas então, pessoal, eu queria agradecer os convidados, né? Eu e a Jéssica e o Letras na Rede, né? Queremos agradecer por vocês toparem participar dessa conversa. Com certeza foi muito enriquecedora para os professores que estão nos ouvindo, para os alunos também, né? E para o público em geral, porque a gente está aqui fazendo educação no Brasil, né? E a gente, mesmo a gente estando na universidade há muitos anos, a gente também quer passar esse conhecimento para os alunos e fazer cada vez uma educação melhor no nosso país. Então, espero que vocês que estão nos assistindo tenham gostado desse bate-papo, que continuem nos seguindo aqui no canal do Letras na Rede, que a gente ainda tem muita coisa bacana por vir no canal. Então, um beijo para todo mundo e até a próxima. Ficou com alguma dúvida? Você pode deixar suas perguntas aqui nos comentários deste vídeo ou interagir com a gente nas nossas redes sociais. Todas as sextas trazemos novos conteúdos para você. Quer ficar por dentro de tudo? Aproveita e segue a gente. Você nos encontra em todas as mídias pelo @Letras na Rede. Até mais!